GDI. Mas o que é GDI? Guia de Desenvolvimento Infantil. O GDI é um projeto que está terminando de ser finalizado e, como o próprio nome já diz, é um guia de desenvolvimento infantil. A ideia é poder melhorar as capacidades mentais de cada criança. Não só isso, mas também torná-las menos tímidas, mais interativas, fazer com que elas se envolvam mais tanto com os pais, professores e colegas. Sabe aquele tipo de criança que passa o dia inteiro jogando? Independente de ser o Minecraft ou Free Fire. Ah, mas isso é normal. É porque meu filho gosta muito desse joguinho. 2 horas por dia, tudo bem. Mas o dia todo? Não, isso não é normal. Tem algum problema aí? Então, bora tentar descobrir qual é o problema e tentar resolver? Sabe aquele tipo de criança tímida, calada, mais reservada, que sempre fica só na dela? Então, isso pode ser sinal de um problema. Bora resolver? Sabe aquele tipo de criança que tem dificuldade de aprender o conteúdo escolar? Onde que os colegas da mesma idade já conseguem tanto entender quanto aprender, enquanto que elas têm uma mega dificuldade e acabam caindo em um certo atraso. Mais pra frente eu vou falar sobre cada um desses tipos de atraso, e se por acaso estiver assistindo esse vídeo uma semana depois da data que eu postei, desce aí na descrição que deve ter o link de cada um desses atrasos em vídeos separadamente. Vamos parar um pouco para pensar. E qual será a capacidade do cérebro humano? Você sabia que o cérebro humano possui uma capacidade chamada de neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso possui de se modificar e sofrer alterações diante de novas experiências. Tenta seguir minha linha de raciocínio. Se com 10 números conseguimos fazer centenas de milhares de outros números, e com 27 letras conseguimos fazer centenas de outras palavras, e com os neurônios? Levando em consideração que na fase adulta possuímos cerca de 20 bilhões de neurônios e já as crianças possuem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Vários estudos provam que o cérebro humano cria novos caminhos e esses caminhos se conectam, criando novas ligações entre os neurônios. Isso é muito semelhante com os ossos do nosso corpo. Nós crescemos com muito, mas conforme vamos crescendo, os ossos vão se juntando e, consequentemente, diminuindo a quantidade. Quanto maior o desafio, mais ligações são criadas entre os neurônios. Em outras palavras, mais o cérebro é estimulado. Então, uma coisa que vocês deveriam guardar na cabeça de vocês é que uma das melhores coisas que podemos fazer por uma criança é estimular o cérebro dela. Mas como que eu faço isso? Com exercícios cognitivos que são voltados para o cérebro. Mas onde que eu encontro isso? Tem vários apps para isso. Aproveitando, eu vou te recomendar um muito bom. O nome dele é Piak e o download dele ainda está gratuito. Ele é excelente para treinar o cérebro. Nele consegue treinar diferentes áreas do cérebro, como memória, raciocínio, foco, agilidade mental, coordenação, entre outros. E não adianta ficar fazendo exercícios bobos e fáceis, porque isso acaba não gerando nenhum recurso novo para o cérebro. O melhor seria fazer exercícios um pouco mais desafiantes, mais difíceis, na intenção de estimular mais o cérebro. Isso pode ser feito com jogos, desafios, exercícios físicos, exercícios mentais. Quando a criança é pequena, essa capacidade de criar novos caminhos é muito maior, enquanto que em adultos o cérebro já está muito mais endurecido. Os adultos precisam de vários dias ou até mesmo semanas de estímulo, enquanto que as crianças conseguem em dias. Deixa só eu pensar no exemplo. Uma criança que aprende uma nova língua na infância, enquanto que para adultos é muito mais difícil aprender uma língua diferente. Para as crianças é muito mais fácil graças à neuroplasticidade. Não devemos apenas brincar por brincar com a criança, mas sim brincar na intenção de estimular uma parte do cérebro dela. Se você já está indo brincar com ela, então por que não unir o útil ao agradável? Uma das coisas que mais deveria confortar os pais e professores era poder olhar para trás e dizer: eu fiz tudo o que eu podia e tudo que era possível para desenvolver melhor a mente daquela criança. Outra coisa que vocês deveriam botar na cabeça de vocês é que não devemos economizar quando se trata do cérebro. Devemos sim mudar a forma como ensinamos, principalmente na infância, pois a escola já não funciona tão bem como antigamente. A escola tenta evoluir os alunos, mas a escola em si não evolui. Você quer um pé de milho saudável e com ótimas espigas, mas planta todas as sementes exatamente da mesma forma, sendo que as sementes são diferentes e nem todo solo é igual. Existem muitas variáveis. O melhor seria plantar cada semente
da forma mais adequada e acompanhar o crescimento de perto. O que eu estou querendo dizer é que não é apenas pegar a criança e jogar na escola. Temos que ajudar ela no desenvolvimento mental também em casa. Assim como também não é só pegar qualquer atividade aleatória e dar para ela fazer. O ideal seria intercalando entre atividades físicas e atividades mentais, para não sobrecarregar a criança. E as atividades mentais serem focadas em áreas específicas do cérebro. Existem crianças que aprendem mais rápido e até mesmo com mais facilidade do que outras. Não existe essa de criança ou aluno burro, mas sim crianças e alunos com certo nível de dificuldade para aprender, ou então crianças e alunos que aprendem com mais facilidade. Eu, por exemplo, quando era matéria relacionada a número, como matemática, física e química, eu sempre me dava bem, porque eu sempre tive uma certa facilidade com cálculo. Normalmente na mesma aula eu já tinha aprendido 90% do conteúdo, enquanto que outros colegas meus estavam lá completamente perdidos sem entender nada. Por outro lado, quando era português, eu precisava de 2 a 3 aulas para aprender o conteúdo por completo, e na hora da prova eu já tinha esquecido quase tudo, enquanto que outros colegas meus já tinham aprendido quase todo o conteúdo na primeira aula. O que eu estou querendo dizer é que todos temos mais ou temos menos atenção do cérebro voltada para uma área específica. Descubra para onde a atenção dessa criança está voltada e até mesmo se for para um jogo. E se esse for o caso, bota ela para passar um tempo desenhando ou pintando algo relacionado àquele jogo dela. Assim ela já passa menos tempo em cima do celular e já aprimora outra parte diferente do cérebro ao desenhar ou pintar algum desenho do próprio Minecraft ou do Free Fire. Sabe aquele tipo de criança que não sai do celular? Então, bora resolver isso agora? Uma dica bem boa para as mães é: chega assim do nada de surpresa com 2 desenhos. Pega, dá um para a criança, chama ela para uma mesa ou para algum lugar assim, deixa ela lá com dela e começa a pintar o seu. Mas pinta para valer, capricha mesmo. Nisso, você acaba despertando o interesse da criança também querer pintar o dela. E para ajudar a despertar ainda mais o interesse dela, vai interagindo com ela. E uma maneira bem boa é vai pedindo conselhos para a criança. Exatamente isso, vai pedindo conselhos. Tipo, qual cor você acha que eu deveria pintar a roupa desse boneco? E nisso, você só joga um. Ah, vou esperar para ver com qual cor você vai pintar o seu. Nisso, você acaba dando importância para o desenho daquela criança. Agora, ela não vai estar pintando um desenho do Minecraft ou do Free Fire apenas porque ela gosta muito, mas sim porque se tornou importante para a mãe dela também conseguir fazer o desenho dela. Outra coisa muito importante é você não obrigar a criança a ir lá desenhar ou pintar com você. Você percebe, né, que existe uma diferença enorme entre a criança ir lá por obrigação e ela ir lá por vontade própria. Outra maneira muito boa também de fazer a criança sentir mais vontade de participar é tudo que você for fazendo, desenhando, pintando, vai mostrando para ela. Isso é muito bom porque além dela desgrudar um pouco do celular, ela ainda exercita outras partes diferentes do cérebro. Mas relaxa, não precisa ser apenas através do desenho. Existem várias outras formas de fazer uma criança passar menos tempo no celular. E com o passar do tempo, relaxa, eu vou ensinar várias maneiras diferentes. E são maneiras simples, como por exemplo, quebra-cabeça, Lego, Jenga. São atividades simples e com baixo custo, e que de quebra você ainda se diverte bastante com seu filho. Mas também a atividade varia de acordo com a idade. Não adianta pegar uma atividade de uma criança de 8 anos e dar para uma criança de 2 anos, ou vice-versa. Agora vamos falar um pouco sobre 5 sinais de atraso no desenvolvimento. Primeiramente, como é que fazemos para saber se uma criança possui uma deficiência ou um atraso mental? Uma das principais características de uma deficiência intelectual é quando a criança não atinge o nível esperado para aquela faixa de idade, ou em outras palavras, uma criança que possui um atraso. Atraso motor. Esse tipo de atraso até que é muito comum. Eu estou me referindo tanto da motricidade grossa quanto da motricidade fina. E sim, o atraso motor se divide em 2 partes, tanto em motricidade fina quanto em motricidade grossa. E aqui estão aquelas crianças que caem muito, que se machucam com muita frequência, que sempre estão cheios de ralado, de roxos. E aí, você sabia que isso é um tipo de atraso? Motricidade grossa. São aquelas crianças que esbarram muito nas coisas, tropeçam com muita facilidade, colidem nas coisas também com muita facilidade, andam cheios de roxos, não andam corretamente. Motricidade fina.
Já que estão aquelas crianças que têm dificuldade no simples gesto de segurar um lápis para fazer um desenho ou uma pintura, não consegue fazer o movimento de pinça adequadamente. Em resumo, são crianças que possuem um atraso no desenvolvimento motor. Dificuldade de aprendizado. Vale ressaltar que essa é uma característica muito marcante, pois se trata daquelas crianças que para aprender têm uma dificuldade muito grande, onde que os professores têm que estar em cima ensinando. E depois que elas aprendem, ainda corre o risco delas esquecerem tudo, porque para elas é muito difícil manter aquilo que ela acabou de aprender. Atraso no comportamento verbal. São aquelas crianças que têm muita dificuldade, tanto de aprender quanto manter, onde que é preciso vários e vários dias para ficar ensinando e explicando, enquanto que outras crianças da mesma faixa de idade conseguem aprender com muito mais facilidade e ainda se mantém usando aquilo que aprendeu durante o dia a dia. Por outro lado, para essas crianças é muito mais difícil tanto aprender e ainda mais se manter usando aquilo que aprendeu durante o dia a dia. Atraso na autonomia. Essas crianças a gente só consegue perceber um tempo depois, quando elas já têm certas responsabilidades. Essas crianças, ainda quando pequena, nós temos a mania de fazer muitas coisas por ela. Aí quando ela cresce, ela não consegue manter os altos cuidados necessários. Ela não consegue se cuidar, não consegue manter o nível de higiene adequadamente. E elas têm dependência nessa área de fazer sua própria comida, de cuidar do seu próprio dinheiro. E nesse último caso ainda chega a ser pior. Tem algumas pessoas que crescem sem saber muito bem como lidar com o dinheiro e acabam sendo feitas de trouxa, passada a perna, mas relaxa. Mais para frente eu vou dar várias dicas de como a gente pode evitar isso. Dificuldade escolar. São aquelas crianças com dificuldade intelectual que não conseguem acompanhar as questões pedagógicas da mesma forma que as outras crianças da mesma faixa de idade. É muito importante que a gente fique atento aos sinais desde quando as crianças são bem pequenas. Na escola, por exemplo, observar se uma criança já não consegue segurar uma tesoura da forma adequada, porque já seria resultado de uma motricidade fina atrasada. Nós também devemos ficar de olho se ela fala menos que as outras crianças da mesma faixa de idade, se ela se expõe menos nas atividades de roda, se ela participa menos. Não devemos deixar as crianças perder o estímulo de interação, pois depois, quando ela estiver completando seus 6, 7 anos, nós percebemos que ela tem muita dificuldade para ser alfabetizada, que ela não consegue prestar atenção no que o professor está querendo ensinar ou explicar. Ou então, ela não está acompanhando as matérias de história e geografia, que são mais voltadas para textos e dados. Ou pode até ser também que ela se questione o porquê que é importante ela estar aprendendo aquilo. E eu sei que isso é verdade porque isso já aconteceu comigo. E não entrava na minha cabeça de jeito nenhum por que eu tinha que aprender Bhaskara e Delta. Tanto que hoje eu nem lembro mais quais são as fórmulas. O atraso intelectual traz danos severos na vida dessas pessoas. Por isso que é muito importante que tanto os pais quanto os professores acompanhem o desenvolvimento desde pequenos. Não fique sempre apertando essa mesma tecla de que cada criança tem o seu tempo, pois nem sempre isso é verdade. Se o seu filho não atinge o que é esperado para a faixa de idade dele, então isso pode significar sim algum tipo de deficiência. Mas é claro que é necessário outros tipos de profissionais para fazer essa avaliação, como um psicólogo comportamental, uma fono, um médico, mas é necessário a intervenção sim se apresentar algum tipo de atraso. Se outras crianças fazem o que sua criança não faz, então é necessária a intervenção imediata. Não fique esperando por um diagnóstico mais completo. Não fique se enganando achando que de uma hora para outra esse atraso vai sumir, pois o conjunto de comportamentos são pré-requisitos que vão se unindo e transformando o cérebro da criança e fazendo com que ela consiga grandes aprendizagens. Mas se desde lá de trás ela já não consegue realizar mínimas coisas, isso vai acabar trazendo prejuízos enormes no futuro dela. Agora uma dica para os professores. Pega as crianças bem desde pequena mesmo e vai incentivando elas a ir na frente no quadro, nem que seja para desenhar um sol, uma nuvem, porque lá na frente os professores vão começar a chamar os alunos para responder atividade no quadro, então já vai acostumando elas a essa situação, para ela sentir menos vergonha de todos os colegas olhando para ela lá na frente, fazer com que ela se sinta segura consigo mesma, fazer ela se sentir mais confiante. Eu, por exemplo, só fui me acostumar com isso de ir lá no quadro lá pela sétima ou oitava série. E não só eu também, outros colegas meus iam morrendo de vergonha
Mesmo a gente sabendo exatamente o que a gente tinha que falar, a gente ainda acaba ficando com muita vergonha e muito inseguro. E isso tudo só porque lá atrás, desde cedo, eu não tive esse incentivo de ir lá na frente com a sala toda me olhando. Eu sei que parece muito ser uma bobagem, mas mentalmente faz muita diferença. Eu recomendo sim, e muito, pôr a criança desde cedo para ir lá na frente no quadro. Nem que seja para fazer um simples desenho com o piloto, tipo um sol. Apenas para ela já ir perdendo essa vergonha e se acostumando. Porque depois, quando ela tiver seus 12, 13 anos, e ela estiver lá na frente com todos os colegas dela olhando para ela, vai bater aquela insegurança. Então pensa comigo, se podemos evitar esse tipo de coisa, por que não? Reflita. Agora uma dica para as mães. Vamos ajudar as crianças a se tornarem mais independentes financeiramente. Calma, já vou explicar como. Isso seria mais para elas entenderem o devido valor do dinheiro e como que as suas ações influenciam no seu dinheiro. Vamos chamar isso de o dia especial. Onde que seria ou um dia, ou todo fim de semana, todo fim de mês. Isso quem ia decidir seria vocês. Onde que a criança ia poder escolher o que ela ia comer. Seria desde uma pizza ou ir tomar sorvete. Mas para isso não acabar se tornando um problema financeiro, sempre que a criança se comportar mal, vá diminuir o valor máximo daquele fim de semana ou fim de mês dela. Vamos supor que o valor máximo é R$ 50. Mas é só esse. Você pode pôr o valor que você achar melhor. Tipo 30, 20, 10. E sempre que ela for se comportando mal, você vai diminuindo. 45, 40, 35, 40. Nisso, a criança vai passar a se comportar mal cada vez menos. Porque ela vai entender que ela se comportar mal faz ela perder dinheiro. E sempre insiste em ficar lembrando ela enquanto que o valor máximo dela tá. Ainda mais se ela tiver perdido. Explica o que ela fez e o porquê que ela perdeu. Explica certinho que aquilo que ela fez não é bom e por isso que agora o valor máximo que ela podia gastar naquele fim de semana com lanche agora diminuiu.